não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Hyperlabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Hyperlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Hyperlabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Hyperlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Hyperlabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Hyperlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Hyperlabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Hyperlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Hyperlabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Hyperlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Hyperlabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Hyperlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Hyperlabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Hyperlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Hyperlabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Hyperlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Hyperlabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Hyperlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Hyperlabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Hyperlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Hyperlabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Hyperlabet, o legal dela é isso.
E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Elabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Elabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Elabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Elabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Elabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Elabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Elabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Elabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Elabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Elabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Elabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000.
Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você.
A internet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Interlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Interlabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Interlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Interlabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Interlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Interlabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Interlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Interlabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Interlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Interlabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Interlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Interlabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Interlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Interlabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Interlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Interlabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Interlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Interlabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Interlabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Interlabet, ela paga valores muito
muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Islabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Islabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Islabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Islabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Islabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Islabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Islabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Islabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Islabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A
ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabeth, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabeth, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabeth, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabeth, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabeth, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabeth, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabeth, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabeth, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabeth, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elabeth, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito
muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Etelabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Etelabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Etelabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Etelabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Etelabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Etelabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Etelabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Etelabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Etelabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Etelabet, gente, ela paga valores muito
muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Etelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você.
gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você.
A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso.
E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Estrelabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Estrelabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Estrelabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Estrelabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você. A Estrelabet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, tem um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora